Prezados alunos, em primeiro lugar eu vou pedir desculpas que a minha voz não anda muito boa. Eu deixei para gravar essa videoaula hoje, que é o dia da nossa aula, quinta-feira, para ver se minha voz melhorava. Mas ainda não, tá um pouquinho melhor, mas eu ainda estou bastante gripado, não sei se é gripe ou é rinite, bastante fanhoso. A ideia hoje é a gente trabalhar com o conceito de sala de aula invertida no modelo em Flip. Nós vamos assistir uma videoaula, onde eu vou explicar alguns conceitos sobre a influência da tecnologia da informação na sociedade, e depois vocês vão fazer alguma atividade usando esta videoaula. Algumas coisas a gente já viu nas aulas anteriores, então eu fiz um resumo dos slides que estão lá no Moodle. A gente está discutindo nessa disciplina de computador e sociedade como a informática pode ou não melhorar a vida das pessoas na sociedade, que tipo de projetos nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas, que é uma das nossas ideias daquele projeto Sistemas de Informação em Ação. Então, existe uma série de maneiras para que a gente possa fazer o que o nosso trabalho como bacharéis em sistemas de informação, como profissionais de tecnologia da informação, possa ajudar a nossa sociedade a evoluir e que as pessoas todas tenham uma vida melhor usando os recursos da tecnologia. Então, uma das ideias iniciais é chamada inclusão digital ou infoinclusão, a ideia de que eu posso distribuir acesso à internet para todas as pessoas, equipamentos, e treinar as pessoas a usarem e a poderem acessar as informações na nossa sociedade chamada sociedade da informação ou sociedade do conhecimento. E isso tem a ver com algumas ações do governo, como telecentros, algumas prefeituras que têm acesso à internet gratuito nas praças, com Wi-Fi. Então, por exemplo, ali em Vicente Dutra tem um colega aqui do curso de vocês que ele tem uma loja de informática chamada Infotec, e para fazer propaganda da loja dele, ele distribui acesso à internet gratuito via Wi-Fi na praça da cidade, nos finais de semana. Isso poderia ser feito pela prefeitura também, né? Telecentros, instalar laboratórios de informática em escolas públicas, deixar esses laboratórios abertos no horário em que a escola não tem aula, para acesso da população. E aqui a gente vê uma imagem daquele computador que eu já comentei com vocês em aula, que é o computador de $100. A ideia era que cada criança no mundo todo, para um projeto bastante grande, né, tivesse um computador. Esse computador foi projetado pelo MIT por um pesquisador chamado Nicolas Negroponte, e a ideia é que esse computador não custasse mais do que $100. Ele chegou no Brasil, se não me falha a memória, por volta de 2007, 2008. Em Porto Alegre já tinha algumas escolas que estavam adotando o uso desse computador. Aqui na região do Alto Médio do Uruguai também tinha um projeto que o governo federal do Brasil mudou um pouquinho o nome, eu vou comentar mais adiante. E só que quando os computadores chegaram aqui, o governo foi fazer, na verdade, um investimento ainda na época do governo Lula. Um computador de $100 começou a ser cotado em 400, em $500. Aí já tinha empresas como HP e Dell querendo entrar no negócio. Então já deturparam um pouco a ideia inicial de que era fazer um computador bem barato, simples, que pudesse ser usado em qualquer tipo de escola, até em escolas rurais, escolas na Amazônia. Tinha um projeto para fazer uma manivela para gerar energia se a escola não tivesse energia. Então desculpem, todo um projeto especial para que esse computador fosse inserido no ambiente escolar, no ambiente educacional, e tivesse um baixo custo, e a criança pudesse levar esse computador para casa. Por exemplo, as escolas todas municipais têm equipamentos em todas as salas, cada aluno tem um notebook além dos laboratórios de informática. Só que esses equipamentos não vão para casa, eles ficam guardados num armário chaveados, os alunos não levam para casa. E esse projeto do computador de $100, que é o projeto LPC, One Laptop per Child, era para o aluno levar para casa. Aqui no Brasil, ele foi chamado de UCA, um computador por aluno, tinha até um site na época, e aqui na região do Alto Médio do Uruguai tinha, se não me falha a memória, umas 8 escolas participando, tinha até uma de Santo Ângelo, mas o projeto não foi para frente porque faltou recurso e porque as empresas de informática começaram a querer cobrar muito mais caro do que os efetivos $100. Para fazer inclusão digital, eu preciso do quê? Do computador e da internet. Essa inclusão significa incluir terceira idade, crianças, escolas, ONGs e também as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Então, algum portador de uma paralisia cerebral, alguém que tem síndrome de Down, que tem mais dificuldade para aprender, um deficiente visual, um aluno surdo. Isso tudo faz parte da inclusão. Incluir todos, para que todos tenham acesso, acessibilidade, que a gente chama de accessibility, e possam desenvolver as competências para usar as tecnologias adequadamente no mundo do trabalho e também
na vida em sociedade, que a gente chama de e-competence. O que significa excluir alguém digitalmente? É deixar essa pessoa fora da sociedade do conhecimento. Então, você imagine hoje uma pessoa que está no mundo do trabalho e não tem celular, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não sabe usar o Google. É muito complicado, né? O meu pai, por exemplo, ele tem uma dificuldade bastante grande em usar esses celulares touch. Eu já dei para ele, ele não consegue usar. E eu comprei o chamado celular de idoso, a minha sogra também tem. Que é um celular bem simples, com flip, com teclas bem grandes, e ele faz só o básico. Ele tira umas fotinhos, faz ligações e nada mais. Não tem acesso à internet nem nada. E a minha mãe, que tem 70 e poucos anos também, que é uma pessoa assim mais, não digo inteligente, porque não é esse o fato que o meu pai não é inteligente, não é isso. A minha mãe é uma pessoa que ficou mais tempo no mercado de trabalho, então ela não ficou tanto tempo parada, e a gente ficar parado, o cérebro da gente começa a ficar mais lento. E meu pai está com o início de mal de Alzheimer. A minha mãe consegue usar até o WhatsApp já. Então agora ela quer aprender a usar o Facebook também. Então, depende muito da pessoa, sabe? Se a pessoa durante a vida dela teve algum tipo de doença que pode ter prejudicado um pouco a cognição, o aprendizado, ou se a pessoa nunca teve acesso à tecnologia, então agora cada vez fica mais difícil aprender depois de uma certa idade. E as crianças é o contrário, né? As crianças, eu dou qualquer coisa para uma criança, ela aprende tudo. O tablet, usar o celular, gravar vídeo, postar no YouTube. O meu filho tem 10 anos, às vezes ele faz uma pergunta ou outra para mim para ajudar. Eu não preciso nem lá mostrar no computador, ele senta no computador e faz sozinho. Ele tem celular, tem tablet, tem computador, tem canal no YouTube. Ele criou um canal sobre adoção de animais que chama Adotar é a Solução. Aí quando ele tem alguma dúvida, ele vem lá e me pergunta, mas ele nem espera se eu responder, sabe? Eu dou a resposta, ele já sai correndo pro computador e vai lá fazer sozinho. E de vez em quando dá algum problema, ele me chama. Geralmente não dá problema nenhum, tá? Ele se vira sozinho. Ele faz a apresentação no PowerPoint, ele sabe usar data show, porque isso a gente chama de nativo digital. A grande maioria das pessoas que nasceram do ano 2000 para cá, 1999 em diante, muitos de vocês devem estar nessa idade, ou estão bem próximos ali, são nativos digitais. Vocês nasceram numa época em que a internet já estava aí e tudo era muito fácil de acessar. Mas a internet chegou no Brasil comercialmente na metade da década de 90, 94, 95. Até então, só as universidades federais tinham acesso à internet. Nem as universidades particulares não tinham. Então, quem não era aluno da URGS, da Federal de São Carlos, da Federal de Minas Gerais, seja lá qual for a federal que fosse, não tinha acesso à internet. Nem em casa, nem nas empresas, muito pouco. E também não tinha acesso no ambiente universitário. Quando a internet chegou com força, e aí as pessoas puderam também ter acesso em casa, aí sim foi a grande revolução, né? E muitos de vocês já nasceram nessa época e não sabem o que é ir numa biblioteca para ter que pegar um livro, ter que tirar xerox de um livro. O livro não está na biblioteca, vocês terem que pedir para vir de outra biblioteca, porque vocês precisavam muito daquele material para fazer um trabalho, para fazer permuta, alguns chamam de comute, alguns chamam de permuta, veio um livro de uma outra biblioteca emprestado durante um tempo. Aí uma historinha legal, né? A gente tem aqui no campus a biblioteca mais completa da área de informática da UFSM, porque durante todo o tempo que eu fui coordenador de curso, eu pedi muitos livros, e eu sabia que demorava muito para chegar. E mesmo assim eu pedia. Então eu chego a ter ainda pendentes mais de 1000 pedidos. Cada pedido é cadastrado individualmente no sistema. Eu nunca parei de pedir livro, claro, agora quando somos coordenador eu parei, né? Porque eu sabia que um dia eles iam chegar. E eles estão chegando, aos poucos eles vêm vindo. E o pessoal da biblioteca me disse que a nossa biblioteca aqui na informática é a mais completa, comparando com os outros cursos do campus. E a nossa é a mais completa da área de informática, porque o pessoal lá de Santa Maria tem pedido o livro nosso emprestado. E ele vai pelo malote. Então a gente às vezes se queixa de estar no interior e estar num campus pequeno, com poucos recursos, mas às vezes é só a gente fazer a nossa parte. E a minha parte era entrar no sistema e pedir livros. Eu ia nos sites das distribuidoras e onde tinha um lançamento de livro de informática, e eu olhava os lançamentos, e às vezes eu perdia assim 5 tardes durante a semana só para cadastrar, porque tinha que cadastrar um por um. Qual era o livro, qual era a editora, qual era o autor, quantos eu queria, para que disciplina eu ia usar. E eu perdi esse meu tempo. Não perdi. Fiz uma coisa que agora está dando frutos. A nossa biblioteca é reconhecida como a mais completa aqui no campus e como a mais completa na área de informática na instituição como um todo. Então tenho orgulho disso. Não está escrito em lugar nenhum que fui eu que fiz isso, mas se alguém for lá no sistema vai ver que quem pediu os livros fui eu. Mas eu não fiz isso para mim, porque eu não uso livro da biblioteca, porque eu risco todos. Eu fiz isso pensando em todos que podem agora chegar na biblioteca e ter acesso ao material que precisam.
Apesar de que a gente tem muita coisa na web, né? A internet, ela abre essa inclusão, porque eu posso acessar muito e-book, eu posso acessar... A própria FECEB fez um convênio com uma biblioteca chamada Minha Biblioteca, tem um monte de e-book ali, que não é gratuito, mas a universidade está pagando para eu acessar, então eu posso acessar gratuitamente. Então, o mundo com a internet teve uma grande revolução e o conhecimento passou a ficar acessível para todos. Aqui a gente tem um quadro que fala sobre inclusão digital, inclusão informacional e inclusão social. Tá? São coisas diferentes, né? Então, incluir digitalmente, né? Como usar tecnologia, como eu posso usar o WhatsApp, como eu posso usar o Facebook, como eu posso usar o Google. Me incluir socialmente, eu ser aceito na sociedade, participar de um grupo, do grupo da universidade, do grupo da minha igreja, do grupo... Eu participo, por exemplo, dos escoteiros, eu participo de um clube de carros antigos, eu participo do Lions, então, ou do Rotary, eu estou inserido na minha sociedade. Né? E a inclusão informacional, que tem a ver com a ideia da sociedade do conhecimento, que é o que nós vivemos atualmente. Alguns falam sociedade da informação, mas a ideia é transformar essa informação em conhecimento. A informação está disponível para todos. Eu vou lá no Google, está a informação ali. Eu usar essa informação para fazer alguma coisa é conhecimento. Eu posso usar essa informação para fazer o bem e para fazer o mal também, né? Então, eu posso usar uma informação privilegiada para quebrar a bolsa de valores, como aconteceu naquela época com aquele escândalo da JBS, que foi dito que os donos da JBS tiveram uma informação privilegiada um dia antes e no dia seguinte eles fizeram uma operação na bolsa de valores que quase quebrou a bolsa e afetou a bolsa internacionais, afetou a cotação do dólar. Então, as informações elas podem ser usadas para o bem e para o mal. Isso vai depender das nossas questões. Acessibilidade, né? Então, inclusão e acessibilidade também caminham um pouco juntas. O que eu posso fazer de tecnologia, de software e de hardware para expandir o acesso e permitir que todas as pessoas tenham acesso a essa sociedade do conhecimento? Então, aqui eu estou pensando mais na questão de acesso de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu tenho algum problema motor, então eu tenho um teclado diferenciado. Eu tenho paralisia cerebral, eu não posso usar o mouse, eu posso usar um óculos que simula o mouse, eu posso usar alguma coisa que eu coloco na testa e à medida que eu mexo a minha cabeça, o computador reconhece aquilo como se fosse um movimento do cursor do mouse. Para quem é cego, a ideia de ter um leitor de tela, que vai lendo tudo que está aparecendo na tela e vai transmitindo para aquela pessoa. A Rúbia, por exemplo, que é a nossa aluna cega aqui no curso, ela faz todas as disciplinas usando um leitor de tela. Ela senta com o computador dela e não é uma coisa fácil, porque ela escutou o professor e ao mesmo tempo ela está com o fonezinho de ouvido escutando o leitor de tela, lendo os slides, lendo o software que a gente está usando. Então ela tem que simultaneamente prestar atenção no leitor de tela, que está falando para ela o que está aparecendo nos slides na tela, e no que o professor está falando também. E às vezes ainda o professor escreve coisa no quadro, e esquece que a Rúbia está ali, né? E não é, poxa, a Rúbia está aqui, daí tem que digitar o que eu escrevi no quadro para a Rúbia escrever, para ela digitar no computador. Então é um processo complicado para a aluna, e também para o professor, às vezes que esquece, né? Eu, por exemplo, dei aula para a Rúbia semestre passado, e para mim a Rúbia era uma aluna como todos os outros, então eu por muitas vezes esquecia que a Rúbia não me enxergava. E até na hora que eu ia entregar aqueles exercícios que eu entrego seguido para vocês em papel, eu entregava para a Rubia também. A Rubia dizia assim para mim, para mim não precisa. E aí eu achava engraçado, porque daí eu lembrava, poxa, a Rubia não enxerga, como é que ela vai escrever na folha? Ela olhava o meu exercício pelo mudo, né? Mas é porque eu achava que ela estava tão inserida no nosso contexto, tão bem incluída, porque nós incluímos ela, nós recebemos ela bem, isso também tem a ver com inclusão, que não é digital, é inclusão social. Nós recebemos ela de braço aberto no nosso curso. E aí eu esquecia que ela tinha um tipo de deficiência. Para mim ela não tem deficiência nenhuma. Né? Mas ela tem, eu sei que tem. Então eu mandava para ela as aulas sempre antes, porque todas as aulas que tinham algum tipo de figura, eu fazia uma audiodescrição. Por exemplo, essa tela aqui tem umas figuras, né? Eu mandava para a Rubens e dizia assim, ó, nesse slide tem uma imagem que mostra um teclado e uma pessoa digitando no teclado. Essa pessoa tem um problema nas mãos, então ela tem os dedos meio tortos. Eu descrevia cada figura para ela e mandava com antecedência para ela poder se preparar para a aula. Então, eu tinha que fazer isso para poder atender ela com as dificuldades que ela tinha, assim como eu tenho que fazer isso para um aluno que é surdo, por exemplo, fazer uma outra atividade para um aluno que é surdo, ou para um aluno, eu já tive um aluno com paralisia cerebral também. Então, como fazer para eu poder dar aula para essas pessoas que têm alguma... A acessibilidade também tem a ver com a internet, então existe um órgão chamado W3C, e ele define algumas questões para que os sites sejam acessíveis. Então, os sites governamentais, por exemplo, eles são obrigados a ser acessíveis, significa que
um leitor de tela tem que poder ler todo o conteúdo, e onde tiver uma imagem, um vídeo ou coisas que não são legíveis, eu tenho que ter uma audiodescrição daquilo para a pessoa que tem deficiência poder entender o que estava sendo mostrado naquele lugar. A questão da multimídia é uma coisa que para vocês é muito comum, mas antigamente o computador não trabalhava de forma multimídia, a gente só tinha texto. Depois a gente tinha imagem estática, depois nós tivemos o chamado GIF animado, depois, mais adiante, nós começamos a trabalhar com som e depois com o vídeo. Hoje vocês têm tudo, né? No YouTube eu tenho vídeo, eu tenho plataforma só de som, eu tenho imagem, eu tenho sistema de recomendação só de fotos, eu tenho rede social onde eu posso botar vídeo, foto, som e tudo que eu quiser. Antigamente não funcionava assim, tá? Então multimídia quer dizer multimeios, diferentes meios. Quando eu agrego isso à informática, eu começo a ter alguns outros termos. Por exemplo, o termo chamado hipertexto, que é um termo mais antigo porque era só texto, né? Eu tenho uma página, um texto, e esse texto tem diferentes links, que a gente conhece como hot words, palavras quentes. Hoje em dia todo mundo chama de link. O nome, na verdade, é hyperlink, que é um link de hipertexto, né? O hipertexto não significa que o texto é grande. O hiper não quer dizer de grande, o hiper quer dizer de ligações. Eu abro um site, uma página, um texto, eu começo a clicar nos links e eu vou para vários outros lugares da web, que pode ser páginas dentro do meu próprio servidor ou pode ser páginas em qualquer outro lugar. Essa é a ideia do hipertexto, de um grande, não um grande texto, mas um texto que me direciona para esse hiperespaço, através dos links que a gente chamava antigamente de hot words, palavras quentes. Quando eu junto hipertexto mais o conceito de multimídia, eu tenho a chamada hipermídia. Eu tenho uma página na web que tem vídeo, som, gráfico, animação, texto e os hiperlinks. Depois, a partir do ano 2000, 2001, 2002, surgiu um termo criado por um pesquisador chamado Peter Brusilovsky, que é o inventor, o pai dessa tecnologia chamada hipermídia adaptativa. Eu posso fazer com que o meu site se adapte de acordo com as características do meu usuário. Essa adaptação pode ser personalizada, o usuário vai lá e diz algumas coisas que ele quer personalizar, ele quer trocar a cor do fundo, ele quer trocar o menu de lugar, ele não quer ver imagem, ele quer ver só imagem, ele faz configurações. Ou ela pode ser através de algum algoritmo que vai identificando o perfil do aluno. Do aluno, desculpa, não só do aluno, né? De qualquer usuário. Eu acesso um site, sou um usuário, sou um aluno, não? E à medida que eu vou acessando, eu crio um algoritmo que vai tentando identificar o meu perfil. Por onde eu naveguei, o que eu gosto de comprar, que site que eu acesso. E com isso eu vou coletando informações e vou gerar um algoritmo, usando alguma técnica de inteligência artificial, para poder adaptar aquele site para a pessoa. Então, quando a pessoa entrar de novo, por exemplo, eu vou mostrar um produto que ela já gostou, um produto que ela já comprou, eu vou mostrar uma promoção de um produto que eu supostamente acredito que ela tem interesse. Isso falando em comércio eletrônico, né? Se eu sou aluno, por exemplo, eu acesso o site do FSM, eu poderia abrir direto a página do curso de sistemas, se eu souber que esse aluno é do curso de sistemas. Tudo isso é uma adaptação. Realidade virtual também é um tema bastante interessante. A gente tem dois tipos, a imersiva e a não imersiva. A não imersiva é a ideia de um mundo virtual que eu posso navegar por ele, mas eu não me enxergo dentro deste mundo. Então tem mundos virtuais como o Second Life, que é um que teve um boom, depois meio caiu, né? Tem um bem interessante chamado Active Worlds. Vocês podem entrar no site do Active Worlds e podem baixar uma versão educacional, que é o AW Edu. Não precisa pagar essa versão. E ele vai trazer um browser para vocês, onde vocês vão conseguir acessar mundos virtuais. Então aqui está a tela do Active Worlds. Tem mundos virtuais sobre várias coisas. Museus, sobre geografia, sobre história. Eu quero visitar o Antigo Egito. Então eu vou navegar por dentro desse mundo de duas formas. Eu posso navegar, como tem aqui um desenho onde eu tenho um avatar, eu tenho um bonequinho com chapéu, e eu posso me enxergar caminhando, isso na visão terceira pessoa, ou eu posso ficar na visão da primeira pessoa, em que eu vou navegando como se eu fosse a câmera, e eu vou andando por dentro do ambiente. Isso também é realidade virtual ainda, não totalmente imersivo, porque eu não me sinto totalmente dentro do ambiente. O que é isso? Eu vou usar algum tipo de equipamento, um óculos, uma luva, e o que eu faço aqui no meu ambiente externo reflete lá dentro do software. Como já tem videogames, por exemplo, que eu tenho uma raquete, eu jogo a raquete, mexo a raquete virtual, e assim eu mexo a raquete reflete lá dentro do jogo no software. Isso é realidade virtual imersiva. Então esses capacetes, head-mounted displays, o óculos do Google, luvas, isso tudo são equipamentos que antigamente eram muito caros e que cada vez mais estão chegando na casa das pessoas, primeiro para entretenimento, para jogos, mas que vão chegar com certeza também para a parte mais séria, para trabalhar com informática na saúde, fazer cirurgias e outras coisas, não só então só para entretenimento.
A ideia da convergência, isso a gente está vivendo muito atualmente, né? Nós temos um único aparelho que faz tudo. Então, a gente tem o computador de mesa, tem o desktop, que é o computador de mesa, tem o laptop, que é o notebook, tem o tablet, tem o celular, tem um monte de coisa, né? Tem o scanner, mas eu tenho o meu celular. E eu uso o celular para tudo. Eu uso para WhatsApp, eu tiro a foto para mandar um documento para alguém, eu uso e-mail, eu uso Facebook, eu uso Instagram. O que está acontecendo? Está tudo convergindo para um único equipamento. Daqui a pouco vai ser a TV. Eu vou chegar em casa e minha TV vai fazer tudo. As Smart TVs como já existem. Agora está convergindo tudo para o smartphone. TI verde é uma área bem interessante também. As empresas estão investindo bastante nessa questão. Quer dizer, tecnologia da informação verde. Ela fala sobre sustentabilidade. Então, como é que eu faço para reciclar equipamentos de informática, para reciclar cartuchos, para consumir menos energia, todas as ações para não acumular tanto lixo tecnológico. Aqui, por exemplo, o campus de Frederico tem um projeto junto com a URI, com a UERGS e com a Prefeitura de Frederico Westphalen, que é o Recicla Frederico, que é um projeto que faz, de vez em quando, algumas ações também para recolher lixo. Um exemplo bem simples, né? A troca daqueles antigos vídeos de computador que eram bem grandões, pareciam aqueles tubos de TV, né? Que eram chamados vídeos CRT, para vídeos mais modernos, né? Então LCD, depois LED, o que vai acontecendo? Eu vou tendo equipamentos mais poderosos que emitem menos energia, gastam menos energia, emitem menos calor e duram mais tempo. Então emite menos calor, eu protejo a questão toda do aquecimento, camada de ozônio. Eles duram mais tempo, então eu tenho uma sobrevida no equipamento, eu consigo, teoricamente, resolver um pouco o problema dessa da reciclagem, botar tanta coisa fora. E eu tenho um gasto menor de energia. Tá? Então, geralmente a tecnologia ela vai chegando sempre para gastar menos energia, para ser mais sustentável, só que logo no início ela é um pouco cara, depois ela vai ficando mais. Questão toda da educação à distância, que a gente chama como e-learning ou EAD. Hoje em dia, se não houvesse internet, ainda existiria educação à distância via correio, pela televisão, telecurso, canal Futura, pelo telefone, várias outras formas de fazer. Mas a internet foi uma das revoluções que ajudou muito também na educação à distância. Então nós temos cursos de graduação à distância, temos cursos de especialização lato sensu, que são pós-graduações à distância, e recentemente o Ministério da Educação, por meio da CAPES, que regulamenta toda a questão de mestrados e doutorados no Brasil, aprovou uma resolução dizendo que nós também vamos poder ofertar mestrados e doutorados à distância. Ainda está em processo, né, mas já foi aprovado para começar a ser encaminhadas propostas de novos cursos. A questão da robótica também é uma questão bem interessante. Né? O robô é um equipamento que tem hardware e software. Já existem muitos robôs no mercado, principalmente nas grandes montadoras de automóveis, robôs que fazem soldas, robôs que pintam carros. Existem robôs, por exemplo, que acessam campos minados para evitar que uma pessoa se machuque, se manda um robô. Quando agora a NASA foi até Marte, deixaram um robô. Então, lugares inóspitos que as pessoas não podem ir, eu coloco um robô. E muitas pessoas falam que os robôs vão ser inteligentes, né? Pode acontecer. Tá? Daqui a um tempo isso pode. Eu não vejo isso agora, como a tecnologia atual poderia permitir isso. Então, eu não acredito muito nesse momento, mas daqui a algum tempo pode aparecer uma tecnologia nova que isso aconteça. Então, o robô é o quê? Tem hardware e software. Ele tem um programador por trás que vai fazer com que esse hardware e esse software funcione. E tem engenheiro da computação por trás que vai construir o hardware. Ou nós mesmos, o sistema de informação, vamos construir esse hardware. Então, apesar do robô tirar o emprego braçal de muita gente, porque não tem mais solda, não tem mais pintura, não tem mais isso, não tem mais aquilo, tem muito emprego tecnológico aí por trás, de pessoas que vão precisar fazer manutenção dos robôs, vão precisar programar os robôs, criar novos robôs. Então já tem o robô que é aspirador. Então começar a pensar em coisas diferentes. Um robô, por exemplo, que faz comida. Imagina que maravilha chegar em casa, já tem máquina de fazer pão, já tem máquina de fazer café. Imagina eu chegar em casa e eu ter uma máquina que faz almoço para mim. Digo assim, eu quero comer arroz, feijão e um bife mal passado e batata frita. E eu programo ali, claro, coloco os ingredientes em algum lugar, né? Não vai ser mágica também, né? E sai a minha comidinha prontinha do outro lado. Tá? E é um robô que faz. Eu já vi uma vez na televisão um restaurante, se não me falha a memória, era de sushi, que tinha um robô que cortava os sushis, enrolava, e as pessoas viam o robô fazendo e ficavam fascinadas com aquilo. Era um algoritmo, alguém programou aquele robô para fazer aquilo, não é que ele sabe fazer sushi. Tá? Mas a impressão de quem é leigo é de que aquilo é uma coisa sensacional, né? Quando na verdade é um algoritmo que nós implementamos e fizemos um robô. A questão da ética é bem importante.
a questão da ética no mercado de trabalho, a questão da ética na universidade, a questão da ética nas nossas relações sociais e também na computação. O que quer dizer ética? A ética ela trata do que é bom e do que é ruim, não do que é certo ou errado. Vou dar um exemplo. Os juízes no Brasil têm direito legal a um auxílio moradia de mais de 4 mil reais. Isto é legal, é a legislação que diz. Mas isso não é certo. Tá? Não é correto alguém que ganha um salário tão grande como o salário de um juiz ganhar um auxílio moradia. E quem ganha o salário mínimo não ganha nada como auxílio moradia e nem apoio do governo para fazer uma casa. Então, a ética é o que é bom ou ruim, não só o que é legal ou não é. Então, algumas coisas são legais, mas são antiéticas. É antiético um juiz não receber o auxílio moradia. Mas ele não abre mão, é porque é o direito dele, é o meu direito. Ele não se coloca no lugar da população que não tem esse acesso. Então, nem tudo que é legal é ético. Nem tudo que eu acho que devo fazer pode ser feito. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? O que é ético ou antiético, né? Aqui tem umas coisinhas que não são viradas, não estão levadas para a informática, né? Então, por exemplo, estacionar numa vaga para deficiente, copiar um trabalho do meu colega, colar na prova, furar uma fila, comprar um produto falsificado, apresentar um atestado médico falso, por aí vai. Isso tudo são questões culturais do nosso jeitinho brasileiro. Nós crescemos num país e somos meio que levados pela questão cultural a sermos antiéticos. E a gente não enxerga isso, porque quando o jeitinho nos beneficia, a gente acha que aquilo é bom. A gente só enxerga isso quando alguém é beneficiado pelo jeitinho e eu não fui. Ah, mas ele conseguiu fazer tal coisa e eu não. Ah, mas eu não concordo. Se eu tivesse conseguido, eu concordava, né? E isso é falta de ética. E nós temos que aprender a mudar. Na computação, o que eu tenho que tomar cuidado? Por exemplo, eu tenho acesso à folha de pagamento da minha empresa. É antiético contar o salário das outras pessoas. Ah, eu sei que fulano ganha 1.000, Beltrano ganha 2.000, Cicrano ganha 3.000. É antiético, por exemplo, eu pegar as informações que eu tenho sobre algum usuário e eu vender para alguém. Ah, eu vou te vender as informações para te poder mandar e-mail para todos os meus usuários e fornecer um produto para eles, ou tentar vender um produto para eles. Isso é antiético. É antiético, por exemplo, deixar vazar as senhas das pessoas. Então, bastante cuidado, né? Eu posso ser penalizado numa empresa por tomar alguma atitude antiética e eu depois ter que pagar. Questão da legislação, a gente tem um problema porque o software ele não tem uma legislação que proteja ele. Tá? A proteção agora da lei de software é igual das obras literárias, mas se eu trabalho numa empresa e eu participei do desenvolvimento de um software, o software não é meu, o software é da empresa, existe uma sugestão para que eu registre meu software no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Eu tenho que colocar o código-fonte, alguma modelagem, alguma documentação, mas isso não impede que alguém copie, porque isso não é uma patente, não estou patenteando algum produto. O software não tem patente, não posso patentear um produto. Eu criei um produto novo, eu posso requerer a patente dele e depois que a patente for tramitada, eu tenho um direito, aí depende do tempo, às vezes é 20 anos, às vezes é 25 anos, para explorar aquela patente. E durante aquele tempo ninguém pode usar. Vou dar um exemplo para vocês das chamadas máquinas Xerox. Por que as máquinas de fazer cópias, que são fotocopiadoras, tinham o nome de Xerox? Porque a empresa Xerox, na verdade, patenteou aquele produto. E durante um bom tempo só eles podiam fabricar máquinas de Xerox, que não são máquinas de Xerox, são fotocopiadoras. Quando esse tempo se expirou, outras empresas puderam começar a fabricar fotocopiadoras, mas a gente continuou chamando de Xerox, porque estava tão já enraizado na nossa mente que era tudo Xerox, quando não era. Tá? Agora, se vocês forem aqui na reprografia olhar ali no nosso Xerox, né, que não é Xerox, vê que as máquinas às vezes não são da marca Xerox. Não precisa mais. Mas durante um bom tempo a fábrica Xerox ganhou muito dinheiro com isso porque patenteou aquele produto. A área de pesquisa e computação é bem interessante, principalmente quando vocês forem chegar no trabalho de conclusão de curso, que aqui a gente chama de trabalho de graduação em sistemas de informação. A gente pode trabalhar com pesquisa pura ou pesquisa aplicada. Pesquisa pura é uma coisa mais focada na ciência da computação. Pesquisa aplicada é como usar a informática nas empresas, na sociedade, nas escolas. O nosso curso de sistemas de informação está mais voltado para a pesquisa aplicada. Não que vocês não podem fazer pesquisa pura, mas a pesquisa pura é mais voltada para o curso de ciência da computação. Qual é o método de pesquisa mais comum que nós usamos? Não é o único. A gente usa estudo de caso, tem outros, né? É a chamada dissertação-projeto, porque geralmente a gente vai criar um pequeno software, um pequeno protótipo, para mostrar que a nossa ideia funciona. Então esse pequeno protótipo faz parte do tipo de pesquisa chamado dissertação-projeto, onde eu tenho um estudo teórico, mas eu demonstro na prática aquele funcionamento. Algumas possibilidades futuras ou presente, né? Então,
O Bradesco lançou o Bradesco Inteligência Artificial, que na verdade é baseado numa plataforma de computação cognitiva da IBM chamada Watson. Ele é um assistente virtual, então eu tenho um assistente virtual para me ajudar a fazer as operações diárias no banco. Então, um grande banco do Brasil, usando uma tecnologia da IBM. Nós temos um exemplo aqui do Boticário, que criou um algoritmo de inteligência artificial para criar novas fragrâncias. Interessante é que esse algoritmo misturou vários ingredientes e conseguiu trazer um perfume que mistura, além de coisas que são comuns em perfumes, frutas, flores, especiarias, mas trouxe caramelo e leite condensado. São coisas que não tem nada a ver, né, com perfumaria. E a inteligência artificial trouxe esse novo tipo de perfume e ele já está à venda. Tá? Então é um perfume chamado Egel. Aqui diz que ele está custando, na notícia de 29 de maio desse ano, R$ 104,90. O mesmo tipo de software que o Bradesco está usando, que é o BIA, para fazer a BIA, que é o Watson da IBM, está sendo aplicado aqui, também uma notícia de 29 de maio, na Tieturbo. A Tieturbo criou um assistente virtual chamado Tina. Tem um ex-aluno aqui do curso nosso envolvido, que é o Marcos Anon, e eles trouxeram uma tecnologia mundial que está sendo aplicado por um banco de grande porte no Brasil para a realidade local. Então, para vocês verem como a sociedade do conhecimento ela ultrapassa qualquer tipo de fronteira ou barreira, né? Então, alguma coisa que o Bradesco usa, que é da IBM, que é um software de cognição bastante avançado, está aqui do nosso lado, aqui em Frederico Westphalen, na Tietur. Como possibilidade futura também, o que vai acontecer? Independente de eu estar ou não na área de informática, todo mundo vai ter que ter noção de programação. Isso vai ser necessário no futuro. Então, além de aprender inglês, que é uma coisa necessária para todo mundo lá da educação básica, ensino fundamental e médio, vai ter que aprender a programar, que a gente chama isso de pensamento computacional. Também, as pessoas vão ter que ter noções de inteligência artificial, que cada vez mais esses algoritmos vão começar a chegar na vida das pessoas. Como está lá no perfume, como está na Tina, e por aí vai. E nós precisamos desenvolver uma visão multidisciplinar. Não adianta eu me formar na área de sistemas de informação e querer ficar fechado. Eu vou ter que abrir meus horizontes e enxergar o mundo como uma coisa global. Aqui vocês têm uma imagem que mostra o que acontece no minuto de internet no ano de 2019. Então vocês têm uma ideia da velocidade das coisas. Por exemplo, ali, a cada um minuto eu tenho 3,8 milhões de consultas e pesquisas no Google. Eu tenho 1 milhão de acessos no Facebook. Tenho 4,5 milhões de vídeos visualizados no YouTube. Isso é muita coisa. É muita informação, é muita gente acessando, é muito tráfego de informações na internet. Então, você vê que é uma coisa que tem muito trabalho que eu posso desenvolver aqui dentro. Tem muito mercado para nós. Ainda sobre as possibilidades futuras, né? Então, 2018 até hoje, tendência a partir de 2022, que vai subir, declínio. Por exemplo, 2022 vai declínio, destreza manual. Por quê? Porque cada vez mais eu vou ter softwares que vão me ajudar a fazer coisas. Há poucos dias, o Hospital de Clínica de Porto Alegre fez a primeira cirurgia robótica. Não era o robô fazendo sozinho. Se vocês olharem a matéria e virem a foto, tem um médico usando equipamento e ele tem joysticks. E ele faz a cirurgia através dos joysticks. O que os joysticks ajudam ele a fazer? Reduzir tremores, se o médico está tremendo, ajuda maior a precisão dos cortes. Então, não é que eu vou deixar de usar o meu tato, as minhas mãos. Eu vou ter um software e um hardware que vão ajudar a melhorar essa minha questão manual para eu fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, os softwares, na verdade, eles estão vindo para nos ajudar a melhorar a nossa capacidade. Claro que muitas vezes a gente começa a usar o software e a nossa capacidade vai ficando mais embotada, né? Porque eu começo a só usar o software. Alguém diz assim para mim, quanto é 5 mais 7? Eu não calculo mais, eu vou na calculadora do celular e faço o cálculo. Porque eu tenho aquele valor ali. Alguém pergunta assim, qual é a capital do estado do Alagoas? Eu não vou consultar, eu não vou pensar. Eu vou direto no Google para consultar. A gente começa também a ficar meio preguiçoso, né? Mas isso é um problema nosso. Nós também temos que cuidar isso para não ficar tão preguiçoso e tão dependente